Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre projeto elétrico residencial de um conjunto de apartamentos, ou seja, um prédio com 5 pavimentos. Eu dividi para vocês em 2 aulas, aula 1 e aula 2. A aula 1 trata de dimensionamento horizontal e a aula 2, dimensionamento vertical. Essas 2 aulas, elas vão dar para vocês subsídios para desenvolverem um pequeno projeto elétrico de 5 pavimentos ou até mais de 5 pavimentos. Boa aula e espero que vocês possam entender, né, o princípio básico de desenvolvimento desse tipo de projeto. Essas 2 aulas é o suficiente para que vocês possam calcular a demanda, fazer o projeto na horizontal, os dimensionamentos de condutores, cabos, escolha do tipo de alimentação. Obviamente, existem necessidade de mais detalhes sobre o projeto. Bom, gente, vamos para a nossa segunda aula de projeto elétrico de um prédio de apartamentos. A aula 2, nós vamos falar sobre o esquema vertical, realizar alguns dimensionamentos e calcular a demanda da edificação. Lembrando que essas 2 aulas, aula 1 e aula 2, vai dar uma visão básica para vocês efetuarem um projeto no tocante aos cálculos, né, de um prédio. Bom, o esquema vertical. Essa figura apresenta, né, quantos pavimentos a gente tem. Nós temos do primeiro ao 5º pavimento, temos o pavimento térreo, subsolo e a cobertura. E aqui as respectivas alturas de cada pavimento. E o nosso painel de medidores, medidor de energia, os medidores, o painel está marcado aqui na figura. Esse painel vai ficar no térreo. Inclusive, na aula 1, esse painel de medidores está indicado na planta, né, lá do térreo da edificação. Então, eu tenho a altura do subsolo 3 metros, o térreo 4, do primeiro pavimento ao 5º pavimento, 3,15 metros de pé direito, né, e 1,25 da cobertura. Então, é importante ter esse esquema e nós vamos construir, nesse próximo slide, o esquema vertical. Bom, agora vamos estudar o diagrama vertical e os quadros. Bom, gente, esse diagrama vertical, é diagrama da subida dos cabos que vão atender os apartamentos, vão atender as cargas de bomba, né? Então, eu tenho um esquema vertical aqui onde eu tenho o meu PC de medidores, tenho um quadro geral de luz e força de serviço da área comum da edificação. Esse quadro geral de luz e força do condomínio, dessa edificação, ele vai atender o quadro 1, 2, 3 e atender a esses 3 conjuntos de quadro. Bom, o que representa cada quadradinho desse numerado? O quadro 1, ele representa o quadro de força da bomba de água, que está no subsolo. O quadro 2, quadro do apartamento térreo, que é esse aqui, ó, que eu estou passando o mouse. O quadro 3, onde eu estou aqui conectando o mouse, passando o mouse para vocês, ele é o quadro de serviço, né? E esses 3 quadros são atendidos pelo quadro geral de luz e força de serviço de todo o meu condomínio. O quadro 4, na verdade, ele é o quadro do primeiro pavimento, né, que vai alimentar o apartamento, assim como o quadro 5, o 6, o 7 e o 8. 5, 6, 7 e 8 representam o quadro dos pavimentos. Aqui eu tenho colocado, já calculado direitinho para vocês, as distâncias respectivas do meu medidor até atingir cada um dos pavimentos. O quadro 9 é o quadro de força da bomba de incêndio. Então, ele está saindo do quadro dos medidores aqui, olha, está saindo daqui e chegando aqui, que é o ponto 9, lá em cima na cobertura. O 10 representa o quadro de chamada externa do elevador, né? O 11 e o 12
representa a casa de máquinas. Eu vou atender a casa de máquinas dos elevadores. E aqui eu tenho as respectivas distâncias. Eu tenho as caixas de passagem. Vocês podem ver que caixa de passagem 10 por 10, esse quadradinho aqui. Depois eu tenho uma caixa de passagem individuais, né, 20 por 20, está aqui para atender. Tem caixa de passagem individuais aqui em cima também, 20 por 20. Então, esse diagrama vai me permitir, né, verificar e calcular quais são os condutores que eu vou estar utilizando para atender o primeiro e o quinto pavimento. São os condutores que estão vindo direto do painel de medição. Quais os condutores que vão atender o quadro 1, 2, 3 e atender os quadros 9, 10, 11 e 12. 9, 10, 11 e 12, bomba de incêndio e elevadores, né? É a casa de máquina dos elevadores. Então, essa visão, gente, quando vocês forem fazer um projeto, é importante fazer esse diagrama vertical. É através desse diagrama vertical que vocês vão dimensionar os condutores. E o dimensionamento dos condutores, nós vamos usar os dois critérios, critério de condução e critério de queda de tensão. Eu tenho que atender os dois critérios, ou seja, na verdade, eu tenho que ter um condutor que atende à condução de corrente e um condutor que atende à queda de tensão mínima estabelecida pela NBR 5410. Então, nesse esquema aqui, todas essas linhas que vocês estão vendo aqui são eletrodutos embutidos na parede, são eletrodutos de PVC. Bom, e aqui as respectivas distâncias que eu já fiz a cotagem aqui para vocês. Então, esse, gente, é um esquema vertical. Que falta a gente realizar o dimensionamento. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as cargas da área comum, já tinha mostrado anteriormente. A bomba d'água, todas essas cargas são trifásicas. A bomba d'água tem 2 kW de potência, cosseno Φ 0,8, 380 Brasília, né? Eu tenho duas bombas, uma de recalque e outra de bomba de água mesmo, né? Tem bomba de incêndio, 5,4 kW, fator de potência 0,8. Tem os elevadores, potência de cada um 4,5 kW, cosseno Φ 0,9. Então, essas são as cargas que nós vamos dimensionar os quadros para cada uma dessas cargas, conforme vocês puderam observar no diagrama vertical anteriormente visto. Bom, vamos então individualmente calcular a corrente da bomba de recalque. A potência, todo mundo sabe que é raiz de 3 VI cosseno Φ. O sistema é 380, trifásico. Então, eu vou pegar os 2.000 watts, vou dividir por 380 vezes 0,8 vezes raiz de 3. Isso vai me dar uma corrente trifásica de 3,8 amperes. Isso para bomba d'água e bomba de recalque. A bomba de incêndio, ela tem uma potência maior, 5.400 watts, eu vou calcular pelo raiz de 3 VI cosseno Φ, que é a potência, onde esse SVI, né, é a potência aparente, né? Cosseno Φ, o fator de potência. Então, aqui está 54.000, vocês me desculpem, mas é 5.400 watts dividido por 380 vezes 0,8 vezes raiz de 3. Então, a bomba de incêndio vai consumir uma potência nominal de 10,26 amperes. Ok, gente? Então, calculamos as correntes para a bomba de água, bomba de recalque e também a bomba de incêndio, 10,26 amperes. Agora vamos para os elevadores. Os elevadores têm potência de 4.500 watts. Então, estou considerando 4.500 dividido por 380 vezes 0,9 vezes raiz de 3. Lembrando, tanto para o cálculo anterior como para esse cálculo, eu estou considerando a título de exemplo uma eficiência de 100%, tá? Então, a eficiência aqui, imaginando, né, porque eu não olhei no dado manual desses equipamentos, né, vamos considerar 100%. É para efeito de metodologia, de cálculo, para que vocês possam ser capazes, né, de pegar um projeto, né, de uma edificação e construir ele em função dos cálculos necessários, né, aí levar em conta a eficiência. Aqui chamada de elevador, que pode ser considerado um inversor aqui no meu caso, né, circuito de chamada elevador. A potência é 3.000, vai dividir a mesma coisa, 380 vezes 0,85, raiz de 3. Então, corrente desse circuito chamado elevador, 5,36
e aqui em cima a corrente dos elevadores, cada um 7,6 amperes trifásico. Bom, agora eu vou calcular a potência aparente no apartamento térreo e no apartamento do primeiro ao quinto. No apartamento tipo, se vocês voltarem na aula 1, né, lá tem as potências, eu apenas somei essas potências em VA e o apartamento tipo ficou com uma potência de 20.990. E o sistema que nós usamos lá é o sistema bifásico, o medidor bifásico. Então, se eu dividir 20.990 por 380, eu tenho qual é a corrente, né, da unidade do apartamento tipo, 55,23 amperes. Ok, gente? Aqui é só para a gente fazer uma recapitulagem lá e calcular essa corrente. Agora, a potência instalada nas áreas comuns. Aqui eu tenho o objetivo de mostrar esse cálculo para mostrar para vocês que as unidades do primeiro ao quinto pavimento, a alimentação é bifásica e a do medidor do condomínio vai ser trifásica. Por quê? Eu vou ter a área comum, potência instalada da área comum e TUG, mais potência instalada da área do apartamento. Então, 8.140 mais 9.520. Isso me dá uma potência de 17.660. Agora, eu tenho que considerar potência instalada das bombas, dos elevadores, do inversor, do elevador lá. Então, eu tenho 2.000 vezes 2, que é a potência das bombas de água de recalque, mais 3.000, que é do circuito chamado elevador, 3.000, mais 5.400, mais 4.500 do elevador aqui, né? Esse 4.500 aqui, gente, a gente vai considerar 4.500 que é a potência do meu elevador. Então, é 4.500 vezes 2 aqui, tá? Aí a gente vai ter uma potência um pouco maior com o estabelecido aí. Então, nós vamos ter 4.500, se eu multiplicar vezes 2, né, eu vou ter 4.500 vezes 2, 9.000, mais 5.400, né? Mais 5.400, vocês podem observar com mais 5.400, isso é igual a 14.400, mais 3.000, somo mais 3.000 e somo mais 4.000. Não é? Eu vou ter uma potência aqui, ao invés de 16.900, vai dar uma potência de 21.000, né? 21.500. Deixa eu conferir aqui, gente. 16.900 mais 4.500. Isso é igual a 21.400. Então, aqui não dá esse valor. Aqui, na verdade, isso aqui vai ser vezes 2, tá, gente? Vamos corrigir aqui. Vezes 2, né? Interrupçãozinha aqui. Vezes 2, isso aqui vai me dar 21.000, ó, 21.400. Aí aqui eu vou alterar, ó, 21.000. Vai ser trifásico do mesmo jeito, tá, gente? Só para a gente fazer uma correção, né? Para não ficar depois, vocês forem estudar e ficar na dúvida. 21.400. Aí, isso tudo, 21.400 mais 17.660, isso vai me dar 39.060. Então, vamos colocar aqui, ó, 39.060. Ok, gente? 39.060, tá? Então, 39.060. Voltando aqui e corrigindo, tá? Só para corrigir. Então, voltando aqui, repetindo, somamos as áreas comuns, somamos todas as potências. Aqui o elevador são 2, tive que multiplicar por 2, fazendo aquela correção. Potência total 39.000. Qual é a nossa alimentação dessa edificação? Da área comum do condomínio, é um medidor trifásico. Então, a alimentação é trifásica. Bom, agora vamos para o dimensionamento de quem? Vamos para o dimensionamento do quadro geral de luz e força até o medidor. Ou seja, tá vendo eu passando o mouse aqui, gente? Olha, no quadro geral de luz e força, eu tenho esse cabo que interliga aqui, que está saindo lá dos medidores. Como é que eu calculo isso?
eu tenho que a minha potência da área comum deu 9.180. E a potência do apartamento térreo, 10.360, certo? 1, 2 e 3 são as bombas de água. O 1, na verdade, é a bomba de água. O 2 e o 3, olha só, é a área comum e a apartamento térreo, tá? Somando tudo isso, eu tenho uma carga de 24.540. O que eu quero colocar para vocês? Que esse cabo aqui, que é o cabo do quadro geral de luz e força do condomínio, esse cabo tem uma carga em cima dele, somando a bomba de água, a área comum e a área do apartamento, eu tenho uma carga de 24.540, tá? Então, essa carga está passando nesse condutor aqui, ok, gente? Aí eu posso calcular a corrente. Como a alimentação é uma alimentação trifásica, então eu vou pegar 24.540, vou dividir por 380 raiz de 3. Isso me dá uma corrente de 37,28 amperes. É a corrente que todos os quadros 1, 2 e 3 vão estar consumindo lá no meu esquema vertical. Eu cortei um pedaço do meu esquema vertical e estou apresentando aqui para vocês. Então, a corrente máxima aqui que vai estar circulando aqui, 37,28. Esse é um exemplo que vocês fracionem o edifício real, que vocês vão estar, através dessa metodologia, podendo estar desenvolvendo o projeto, principalmente os cálculos. O cálculo dos condutores. Bom, então nós vimos aqui anteriormente, olha, vimos aqui, né, que temos uma corrente de 37,28 dessa região do cabo aqui. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês duas fórmulas que a gente pode utilizar, duas equaçõezinhas, podemos utilizar para o cálculo da queda de tensão, para circuitos monofásicos e bifásicos. O ρ dessa equação, a primeira equação, a seção transversal do condutor, S é a seção transversal do condutor, ela deve ser maior ou igual a 200, que multiplica ρ. Quem é ρ? É a resistividade do material. Como nós vamos usar os cabos de cobre, a resistividade do cobre é 1/56 ohms por milímetro quadrado por metro. Então, é 200 vezes ρ vezes o somatório de LC, que é o comprimento do cabo, vezes IP, que é a corrente de projeto, dividido por ΔVC. O que é ΔVC? É a queda de tensão admitida. Circuitos terminais, a gente admite, segundo a norma, queda de tensão de 4%, por exemplo. E VF é a tensão da fase. No caso do circuito ser bifásico, esse VF vai ser 220, se a sua região for bifásico, 220. No caso meu de Brasília, eu vou usar 380, que é bifásico 380. E para circuitos monofásicos, a seção transversal tem que ser maior ou igual a 100, que multiplica a raiz de 3 vezes ρ, que multiplica LC/IP dividido por ΔVC vezes VL, onde VL é a tensão da linha, 380. Esse raiz de 3 para identificar que o sistema é trifásico. Então, com essas duas expressões, eu consigo determinar qual deve ser a seção transversal dos meus condutores. Esse é um método que a gente chama um método de queda de tensão. Bom, agora vamos para o dimensionamento do cabo, que nós calculamos a corrente anteriormente, que é o cabo do medidor até o quadro geral de luz e força do meu condomínio. Então, eu tenho aqui a corrente que vale 37,28. A queda de tensão, eu vou adotar menor ou igual a 2% da queda de tensão. Quanto equivale a tensão? 380. 2% de 380, 7,6. Olha o que eu vou fazer nessa equaçãozinha aqui. Ó. Vou pegar 7,6 e vou dividir pela corrente, 37,28, vezes o comprimento. O comprimento lá daquele cabo, na tabela anterior, é 2,5 metros, dividido por 1.000 aqui. Isso aqui vai me dar um valor de 81,54 volt por ampere vezes quilômetro. Ok? Isso é importante. Agora eu apresento para vocês a tabela dos condutores. O circuito é trifásico, correto? Bom, se o circuito é trifásico, né, que vai alimentar o quadro geral de linha e força do meu, daqueles dois outros quadros, né?
visto no diagrama vertical, o que eu posso observar? Qual é a capacidade de condução do meu condutor? Tem que suportar 37. Eu venho na minha tabela de cabo, carregamento, condutores carregados. É um sistema trifásico, então estão 3 condutores carregados. Então, o cabo de 10 milímetros atende. Então, atende por qual quesito? Quesito de capacidade de condução. Vamos fazer agora pelo requisito de queda de tensão. Eu vou usar uma tabela e depois vou fazer a queda de tensão usando o método anterior. Então, essa tabela, ela tem eletroduto ou calha de material não metálico, aí tem monofásico, circuito trifásico, circuito monofásico ou trifásico, caso o eletroduto ou calha de material magnético. Nós não vamos usar material não magnético, são tubos de PVC. Então, o que eu imaginei aqui? Mostrar para vocês. Eu calculei isso aqui, ó, volt-ampere vezes quilômetro. Volt-ampere vezes quilômetro, que é esse valor que eu encontrei aqui, ó, 81,54 volt-ampere por quilômetro. Isso é a resistência ômega, né? Então, volt dividido por ampere por quilômetro, né, é ohms vezes quilômetro. Ohm vezes quilômetro, 81,54. Na minha tabela, se vocês observarem, se eu utilizar 81,54, consultar minha tabela, o circuito eletrifásico, fator de potência da bomba 0,8, né? Então, o fator trifásico está aqui, 0,8. Se eu pegar o cabo de 2 milímetros, o valor deu 3,2. O quê? Deu 3,2 ohms, né, vezes quilômetro. Só que o valor que eu encontrei é 81,54. Ou seja, esse valor aqui é muito maior do que esse. Então, eu posso usar o cabo de 10 milímetros. E poderia também usar o cabo de 1,5 para o critério de queda de tensão. Só que eu tenho que observar que se eu utilizar o cabo de 1,5, ele não atende ao critério capacidade de condução de corrente. Então, eu vou usar o cabo de 10 milímetros. Tá? Então, podemos usar o condutor de 10 milímetros do medidor para o quadro geral de luz e força. Aqui, gente, embaixo, eu estou fazendo pela expressãozinha que substitui o método de queda de tensão, que substitui essa tabela. Então, a seção transversal do condutor tem que ser maior ou igual a 100, multiplica a raiz de 3 vezes ρ, vezes LC, vezes IP, dividido por delta VC vezes VL. Eu vou admitir uma queda de tensão de 2%, porque ali naquele trecho eu tenho um pedaço e tenho o circuito terminal. Se eu somar 2% com mais 2% no circuito terminal, eu tenho 4%, que é o máximo admitido. Então, eu vou multiplicar 100 vezes 1,73, que é a raiz de 3, né? Vezes 1 sobre 56, vezes 2,5. Quem que é 2,5? É o comprimento daquele cabo até o quadro geral de luz e força do condomínio, vezes a corrente, dividido por 2, esse ΔV aqui é a queda. Isso me deu 0,37 milímetro quadrado. Ou seja, para atender o método de queda de tensão, a seção transversal do condutor tem que ser maior ou igual a 0,37 milímetro quadrado. Então, tem que ser maior. Aí eu olho, qual é a corrente? 37,28. Então, se a seção tem que ser maior, pode ser um de 1,5? Não, mas eu tenho que olhar o critério também de condução. Então, logo, eu tenho que usar um condutor que interliga o QGLF a um medidor de 10 milímetros. Ok, gente? Que é esse condutor aqui que eu estou mostrando e passando o mouse. Ó. Esse condutor é um condutor de 10 milímetros. Bom, agora vamos para o cálculo da bomba d'água. Eu vou fazer alguns aqui, não vou fazer todos. O cálculo da bomba de água é 2.000 dividido pelaquela raiz de 3 vezes 380, 0,8. Qual foi a corrente? 3,8. A bomba de água, né, na verdade, é essa aqui, ó, distância 15,5. Estou fazendo da mesma forma, queda de tensão menor que 2%, 2% de 380, que é 7,6. Está aqui, ó, 7,6 dividido por 3,8, que é a corrente, vezes a distância, dividido por 1.000. Isso aqui vai me dar 1 volt-ampere por quilômetro de 129,55. Olhando aqui, se a corrente é 3,8, eu posso dizer, olhando aqui no cabinho aqui, olha, nessa tabela aqui de seção, qual é o condutor que eu utilizo? Carregado 3, trifásico, né? 18 amperes. Então, 2,5 atende a bomba de água. Mas aqui eu vou agora consultar a queda de tensão. Será que a queda de tensão
né, para esse cabo de 2,5 vai atender? Então eu faço o mesmo critério. Eu venho aqui, cabo de 2,5, o circuito é trifásico, o fator de potência é 0,8. Quanto que deu volt, ampere vezes quilômetro? 12,4. É menor do que 129. Logo, o cabo de 2,5 ele vai atender o critério de condução e o critério de queda de tensão. Usando, se vocês não quiserem usar a tabela, vamos usar a expressão vista anteriormente, né? Onde tudo é trifásico, 100 vezes raiz de 3 vezes ρ vezes LC e P dividido por delta V VL. VL é a tensão 380 vezes 2, 15,5 é a distância. Então, a seção transversal nessa continha ela tem que ser maior do que 0,24 milímetro quadrado. Ah, então poderia ser 1,5? Não pode. A NBR 5410, o cabo mínimo de força é 2,5 milímetros. Então, dessa forma, calculamos já qual é o cabo da bomba de água. Agora, eu vou fazer o cálculo dos condutores para o apartamento tipo, do primeiro ao quinto pavimento. Vocês podem observar na tabela, o pavimento 1 é o que tem menor distância de cabo, 1,15. E o pavimento 8, o quinto pavimento, 27,6. Né? Então, eu estou fazendo os cálculos aqui. Nós calculamos anteriormente que a demanda lá, a potência aparente, na verdade, era 20.920 dividido por 380, 55 amperes seria a corrente circulando em cada pavimento, na subida dos pavimentos. Queda de tensão, 2% de 380, 7,6. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para essa expressão aqui, ó, de baixo, onde eu vou mostrar para vocês o cálculo da seção. Então, é 200 vezes ρ, que multiplica LC e P dividido por delta VC vezes VF. Então, eu vou pegar 200 vezes 1 sobre 56, que é a resistividade do cobre, que é ohm por milímetro quadrado por metro, né? Vezes 27,7, estou botando a máxima distância aqui, vezes 55 dividido por 2 vezes 380. Isso deu 7,2 milímetros. Então, ou seja, seção transversal para a subida do quinto pavimento tem que ser maior ou igual a 7,12 milímetros. Porém, nós vamos ver que 7,2, o cabo que vai atender é qual? É um cabo de 10 milímetros? Não. Por que não é o cabo de 10? Porque eu estou olhando, a queda de tensão atende com condutor maior ou igual a 7 milímetros. Agora eu tenho que olhar a condução. A corrente não é 55? 55. Então, o cabo que vai me atender, né, como é o sistema que vai ser de subida, é um sistema bifásico, 46 não daria do cabo de 10 milímetros. Então, tem que ser 16, que para bifásico é 61 a capacidade de corrente. Então, o cabo de subida para o quinto pavimento é, na verdade, um cabo de 16 milímetros, um cabo bifásico, fase neutro, né, e terra com as bitolas respectivas de 16 milímetros. Tá? Então, eu posso usar esse critério direto aqui e conferir com a capacidade de condução de corrente. Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei 16 milímetros, né, no primeiro ao quinto pavimento, tá? Porque não vai dar tanta diferença. Se eu usar aqui 55 vezes 1,5, fazendo aquele outro critério com a tabela, vai dar 92,12. E aqui, com 27,5 volt-ampere. Isso tudo vai, fazendo pelo método da tabela, é o cabo de 16 milímetros que vai atender. Ok? Então, todas as subidas do primeiro ao quinto pavimento, eu vou estar usando cabo de 16 milímetros para esse tipo de alimentação, que é uma alimentação bifásica. Ok, gente? Bom, agora o dimensionamento do cabo do quadro de força do elevador. O elevador não é 7,6 a corrente, que é 4.500, 380, 0,9 vezes raiz de 3? Então, 7,6 eu vou usar um cabo de 2,5. Né?
fazendo pelo método da expressão, agora já não estou mostrando a tabela, que vocês podem fazer direto usando essa expressão. A seção transversal tem que ser maior do que 1 milímetro. Mas pela norma, eu não posso ter cabo de força de 1 milímetro, e sim o mínimo é 2,5. Então, o elevador eu vou usar um cabo de 2,5. Ok, gente? Então, fizemos alguns dimensionamentos. Agora vocês podem continuar os outros dimensionamentos, porventura que eu não efetuei, que vocês podem fazer baseado no todo o método que eu utilizei aqui. A sugestão utiliza as expressões de capacidade de condução, ao invés de usar a tabela lá com volt, par, ampere vezes quilômetro. Mas pode usar, se tiver a tabela, pode usar também. Bom, agora vamos dar continuidade. Agora, o projeto elétrico dos apartamentos, agora vamos fazer um cálculo da demanda. Vamos calcular a demanda da edificação, né, de 5 pavimentos. Eu tenho uma tabela. Essa tabela, gente, eu extraí essa tabela da NTD 6.07 da SEB, tá? Companhia Energética de Brasília. Então, eu tenho aqui o número de aparelhos, né, fator de demanda. Então, tem aparelhos de aquecimento com potência menor ou igual a 3,5 kW, maior do que 3,5 kW. Quantidade, né? E aqui, internamente, os fatores de demanda. Da mesma forma, aparelho de ar-condicionado, né? Menor do que 3,5, maior do que 3,5. Se eu tiver 4 aparelhos, que é o meu caso, né? 4 aparelhos de ar-condicionado para o apartamento tipo, qual que é o fator de demanda? 0,83. Se eu tenho um boiler, que é aquecimento, qual é o fator de demanda? O fator de demanda vai ser 1. Então, o fator de demanda vai variar aqui em função, né, da quantidade de carga e dessa potência dessa carga. Depois, temos uma tabela também extraída da SEB, que são os fatores de demanda para instalações de iluminação e tomadas residenciais. Então, se eu tenho essa demanda, dessa carga menor ou igual a 1 kW, fator de demanda 0,86. Entre 1 e 2, 0,75. Então, essa tabela permite calcular o fator de demanda para potência de iluminação mais potência de tomadas de uso geral. Ok, gente? Então, essas tabelas eu vou estar utilizando para fazer a demanda, né, de cada apartamento. Bom, eu fiz um resumo, né, das cargas e cálculo da demanda. Eu tenho um ambiente, apartamento tipo. Qual a carga de iluminação? 1.700. Isso vindo lá da aula 1. Carga de TUG, 5.440. Iluminação mais TUG, 7.140. Boiler, tem um boiler para o apartamento, 3.000 watts. Máquina de lavar, em VA, 770 VA. Né? Torneira elétrica, 3.000 watts. Ar-condicionado, 4.576 watts. Área comum, iluminação, 4.340. TUG, 7.600. TUG mais iluminação, 11.940. Tem uma máquina de lavar também lá no apartamento do zelador. E um ar-condicionado no zelador que está aqui. E aqui eu tenho, né, os motores trifásicos, dá uma carga eu somei a carga de todos os motores lá, dá uma carga de 25.279 VA. Como que eu calculo a demanda? Demanda do apartamento tipo. A demanda do apartamento tipo D, eu vou chamar demanda D, é igual a A mais B. Onde A é a iluminação mais TUG vezes o fator de demanda. Tá? A iluminação mais TUG vezes o fator de demanda, quanto que deu a iluminação mais TUG do apartamento tipo? Deu 7.140. 7.140, eu cortei o pedaço da tabela anterior, está entre 7 e 8. Qual o fator de demanda? 0,35. Multiplico por 0,35, quanto é que vai dar o fator A da demanda? Vai dar 2,499 kVA. O fator B, ele está relacionado com aparelhos de aquecimento vezes o fator de demanda, mais aparelhos de ar-condicionado vezes o fator de demanda. Aparelhos de aquecimento, nós temos um, que é o boiler. Não é? Nós temos um aparelho de aquecimento, né, que é o boiler. Temos os aparelhos de ar-condicionado, né,
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar, na verdade, a parede de aquecimento eu tenho 2, desculpa. Eu tenho a torneira elétrica no apartamento tipo e tenho um boiler. Então, eu tenho 2 aquecimentos, então dá 6.000. 6.000 vezes 0,65. Por quê? Olha, 2 vezes 0,65. A potência é maior do que 3,5. Então, eu vou usar 2, 0,65. Está aqui. 4.576 é a questão do ar-condicionado. Está aqui o cálculo do ar-condicionado. Então, 2 eu vou usar 0,83. São 4 ar-condicionado. Está aqui, ó, passando o mouse. 4, 0,89. E, na verdade, como o ar-condicionado é maior do que 3,5, vai me dar 0,83. Somando tudo, o B vai me dar 8,476 kVA. Então, de iluminação e TUG, 2,499 kVA, mais 8,476. Logo, a minha demanda no meu apartamento tipo, em um pavimento, a minha demanda é a soma de A mais B, que vai dar 10,98 kVA. Eu resolvi colocar aqui esse cálculo da demanda, comparando com o que a concessionária SEB coloca na sua norma NTD. Eu tenho umas tabelas lá em que vocês podem observar aí, eu tenho a quantidade de kVA em função, né, da área em metro quadrado. Nosso apartamento, ele tem uma área em torno de 92 metros quadrados. Né? Então, eu venho aqui, eu peguei o 2, 92 mais ou menos. Peguei o 2 aqui, que é esse fator, que é 2 kVA, é a área por área, 2 kVA. Né? E multipliquei esse 2 kVA e multipliquei pelo fator de diversificação de carga em função do número de apartamentos. São 5 apartamentos. Então, 4,84. Então, veja bem que usando essas tabelas, a minha demanda deu um pouco menor do que a demanda anterior, por esse cálculo aqui. Então, vocês consultem a NTD da sua concessionária e calcula a demanda conforme está lá. Esse método aqui que eu mostrei de cálculo de demanda é um cálculo bem diversificado aqui, que vai, geralmente, pode até ser que sua demanda coincida com esse valor. Mas aqui 10,98 e aqui 9,7. Se eu usar a SEB, eu vou ter mais ou menos 10 kVA aqui de demanda e aqui 11, né? Então, 1 kVA aí de diferença. Que no final, a gente vai ver, na hora de calcular a corrente, o condutor vai acabar atingindo os mesmos valores. A demanda total do apartamento tipo vai ser o quê? Demanda total. Não é 10,98 vezes 5, 54,9 kVA. Se a gente usar a tabela da SEB, multiplicar por 5, 48,5 kVA. A demanda da área comum, nós tínhamos calculado, ela tinha dado 34,36 kVA. Então, a demanda total da edificação é 54,9 mais 34,36. Isso vai me dar 89,26. Se eu fizer o cálculo da demanda total pela SEB, eu vou somar 48,5 mais 34. Deu 82. Está dando uma diferença, porque a SEB utiliza aquela tabela e ali a gente está, né, contando com a demanda baseada no projeto SEB. Mas aí o critério, o método é a mesma coisa. Né? O detalhe é que o método calculando individual, você tem um pouquinho a demanda maior. Tá. Bom, já tenho a demanda total da edificação, correto, gente? Tendo a demanda total da edificação, que é 89,26, a alimentação dessa edificação tem que ser trifásica, né? Na verdade, o ramal que entra é um ramal trifásico. Então, vai ser 89,26 dividido por raiz de 3VI. Raiz de 3 só. V, vezes V, 380. Então, 89,26 dividido por 380, vezes raiz de 3. Dá uma corrente de 135,62. Se eu usar a corrente total SEB aqui, estou pegando a tabela que ele tem lá, o S é SV vezes raiz de 3. Então, é 82, a corrente dá 125. 10 amperes de diferença
na corrente, tá? Então, qual método que eu utilizo? Bom, a nível didático, vocês podem estar trabalhando com um método que a carga, a demanda dá um pouco maior. Mas aí vocês conferem com a tabela da concessionária a qual vocês estão calculando a demanda. Eu extraí essa tabela também da SEB, onde temos a demanda do ramal de medidor, né? A demanda lá que entra no ramal para os medidores, número de condutores, o nosso sistema de entrada ramal é trifásico. Então, se a gente usar a carga 89 aqui, 89, eu venho aqui, 82 está entre esses valores aqui, correto? Se está entre esses valores aqui, olha qual que é o disjuntor, segundo a concessionária, disjuntor de 50. Qual a espessura do cabo? 70. Se eu usar 82,86, veja bem, gente, que deu na mesma. Ou seja, a diferença que deu de 10 amperes aqui, quando eu vou fazer a consulta na concessionária, né, que o projeto tem que estar conforme a concessionária e as normas NBR 5410, eu vou estar usando um ramal que está entre 82 e 98. Olha, aqui a minha corrente não deu 82,86, aqui 89, né? Então a diferença praticamente não foi percebida. Por quê? Porque eu vou colocar qual é o disjuntor da entrada do ramal, disjuntor geral, 150 amperes, segundo a concessionária. Qual é a especificação dos condutores de fase? 3 condutores de 70. E os condutores de neutro e IPE? 35. Ok? Então, dessa forma, a gente calculou o ramal de entrada, cuja bitola do fio 70 milímetros quadrado, né? E com disjuntor de 150 amperes. Bom, demanda para áreas comuns. Qual é a demanda para as áreas comuns? A demanda para as áreas comuns a gente pode somar. Demanda de iluminação e TUG. Demanda área comum, A mais B mais C. Eu tenho 4.340 mais 7.600 vezes 0,24, que é aquele fator de demanda. Deu 2,87. O B é 5.600 do chuveiro, mais 3.000 do boiler, mais o ar-condicionado, considerando fator 1, 9,74. E aqui os motores elétricos, só mostrando a demanda dos motores elétricos. A demanda dos motores elétricos a gente calcula usando as potências, né? E o fator de potência. Então eu vou ter aqui 2 vezes 4.500 dividido por 0,8 deu 10. 2 vezes 2.000 dividido por 0,8 deu 5. 5.400 dividido por 0,8 deu 6,75. Demanda da área comum, o C, que é dos motores, 21,75. A demanda total da área comum dá em torno de 34,36 kVA, que a área comum tem uma alimentação trifásica. Ok, gente, então eu finalizo essa aula 2, onde eu passei algumas informações que são suficientes, né, para que vocês possam iniciar um projeto, né, residencial de um bloco de apartamento. Obviamente, faltaram alguns detalhes, como os desenhos, né? Como a aula é muito complexo, a gente apresentar tudo, eu apresentei os pontos importantes dos cálculos de demanda, dos cálculos dos disjuntores, né? Então, isso é para que vocês possam ter condições, né, de iniciar um projeto de uma edificação. Um abraço a todos e até a próxima aula.